Então, vamos lá. Isso aqui ficou a aplicação. O que eu fiz? Estou abrindo aqui a aplicação de vocês do BET, né? Eu criei esses tags aqui para o controle que a gente vai usar na receita. Então, alimentação ativo, alimentação completa, peso atual, set point, esses daqui acabei ainda não usando, start misturador. Tá? Mesma coisa aqui, start misturador 2, alimentação ativo 2, esses tags aqui não usei ainda. Então, com isso daqui, né, consegui montar uma receita. Então, se a gente pegar aqui a receita, daqui. Então, o que eu fiz? Olha, quando a gente iniciar, eu vou iniciar a balança 1. A balança 1, quando ela for fazer o transfer out, ela vai startar esse bit aqui de start misturador. Ele inicia esse bit para o misturador. Quando chega naquele ponto que atinge o set point, ele vai startar a alimentação da balança 2. Então, com isso, ele ativa esse bit, inicia a balança 2. Na balança 2, mesma coisa. Quando for fazer o transfer out, ele inicia o misturador. Tá? E aí ele vai contando, ele vai executando até enquanto a gente não completar o set point da dosagem. Não completando, quando finaliza a balança 1 e o misturador que tem um ciclo menor do que o ciclo da balança, então isso aqui ele é executado, os dois terminam e fica aguardando o chaveamento da balança 2. Quando a balança 2 finaliza, ela atua esse bit, e esse bit faz com que volte para a balança 1. Se finalizar, termina, se completou, finaliza. Né? Pela 1 ou pela 2. Aí, não finalizando, quando chega num determinado ponto aqui da balança 1, lá do transfer out, ele faz aquela conta, né? Aí ele manda voltar para a balança 2. Então, ele volta para a balança 2 e assim ele vai fazendo, tá? Então, eu vou rodar para você ver. Vou rodar essa misturador 5. Então, se a gente olhar aqui e acompanhando, iniciou a balança 1. O set point aqui, se a gente for ver, ó, 2000. Coloquei o set point de dosagem total 12.000, set point de nível 2.000 por balança, né? Então, aí aqui até eu criei, ó, quanto que falta? Falta 12, então para a gente acompanhar. Quando ele finalizar aqui, ele vai atualizar essa alimentação restante. Daí aqui para o misturador, por enquanto, eu criei uma
uma estruturinha aqui só para, no transferinho ele já liga os motores, depois ele executa, tá bem simples ainda aqui, nós não conversamos muito, né? Então, ó, aqui ele já startou a balança 2 e o misturador que está recebendo o material. Aqui ele vai finalizar, ó, terminou a transferência, já a balança 2 que está enchendo e o misturador está executando. Aqui já finalizou o misturador. Então ele vai ficar esperando. E olha lá, ele decrementou de 12, deu 2050, né, dosado, então aí ele está terminando agora a balança 2. Atingiu, mandou, voltou para o 1, decrementou aqui. E aqui agora ele vai fazer o transfer out, já inicia o misturador. Então, se a gente olhar aqui, a primeira vez, isso aqui ele vai incrementando, né? Então, na primeira vez que ele começa, ele ia zerar, está zero, ele alimenta aqui o set point total, reseta essa alimentação completa, atualiza aqui o peso da balança, daí abre a válvula, liga o motor, né? Aí ele fica guardando o peso. Então, quando atinge o set point, a gente verifica quanto que vai faltar. Se faltar mais que zero, a gente liga o 2 e aí realmente acerta o valor aqui que falta de dosagem e incrementa 1 nesse número de alimentação, né? Então, ela falta 5. Está dosando aqui no 2. Quando atingir, quando não faltar mais nada, ele desliga a alimentação e dá o flag de alimentação completa. Aqui ainda falta o detalhezinho para a gente sempre que iniciar verificar. Acho que aqui, ó, quando for maior, a gente definir o set point com o que resta para não exceder, né? Igual aqueles, a correçãozinha, a gente podia já acertar aqui o set point do 2 e do 2 acertar o set point do 1 para a última vez, né? Quando for menor do que o set point da phase lá, né? E depois eu vou verificar se aqui mesmo seria o melhor lugar, né? Mas por enquanto, ó, ele vai executando, né? Bom, para você acessar essa VM, você tem que digitar esse IP aqui, 191.235.34.181. Usuário. RABR01, password é qualquer.
1, 2, 3, 4, 5. Então, o IP 91. Só que para funcionar, eu tenho que dar um comando aqui. No Azure. Então, daí você tem que me avisar, eu dou um comando, você consegue fazer o acesso, tá? Então, agora aqui vai ser a última. Faltava só 1750, né? Ele finalizou. Beleza?